O Scrum, como falei agora há pouco, é um framework para desenvolvimento de sustentar softwares e produtos, na verdade, complexos. Quando eu falo complexo, é aquele produto que a gente não consegue prever todas as etapas e todos os passos para que a gente possa chegar ao final e entregar a solução. Software, em particular, normalmente é um produto complexo de ser desenvolvido. Muito porque é difícil prever muitas vezes todas as etapas e todas as funcionalidades a priori. Então o Scrum é uma metodologia que permite que a gente vá aprendendo durante esse processo, ajustando, e para que no final a gente tenha de fato um software, um produto que seja que atenda às necessidades do cliente, que seja realmente poderoso e que supra o objetivo por qual ele foi contratado. Então, o Scrum é uma metodologia mais leve, menos engessada, que permite essa adaptabilidade durante o processo. Isso acaba sendo bem-vindo no Scrum, ok? Então, o Scrum foi criado por esses dois colegas, o Jeff Studerland e o Ken Schwaber, na verdade, e na década de 90 eles começaram a rascunhar o Scrum. Mas a verdade é que só mais recentemente ele ganhou força e uma aplicabilidade maior, ok? Mas por que o Scrum? O que é que o Scrum vem resolver? Que problemas a gente observava antes do Scrum que o Scrum ajudou a melhorar? Basicamente é o seguinte, a gente percebeu que muitos softwares falhavam, muitos projetos de software falhavam. Para vocês terem uma ideia, 37% apenas dos softwares desenvolvidos antes do Scrum atendiam as expectativas iniciais. E 42% dos sistemas não funcionavam como planejado. 57% eram entregues com defeitos, sabendo-se que tinha alguns defeitos, isso, enfim, não é bacana. E 68% dos projetos são entregues com atrasos, né? E custavam muitas vezes mais do que o esperado. Então, esse é o cenário que o Scrum via no desenvolvimento de projetos de software, antes do Scrum, assim, não bem antes, mas assim, sem aplicação de metodologias como o Scrum, metodologias ágeis, metodologias mais dinâmicas, muito porque a engenharia que a gente usava para gerir projetos de software era a mesma de outras engenharias, mas software tinha uma particularidade muito maior porque muitas vezes a gente só conhecia os requisitos durante o próprio uso do software. Certo? Então, 64% do software geralmente era pouco utilizado ou nunca utilizado, e percebeu-se que apenas 20% do software que realmente era útil. Então a gente estava construindo softwares muito inchados porque a gente não sabia os requisitos com tanto detalhe, então na dúvida a gente acabava colocando coisa demais no software e gerava um software muito inchado onde poucos requisitos eram de fato utilizados. Então isso é um cenário que a gente observa nas metodologias clássicas, digamos, quando a gente aplica metodologias clássicas para sustentar e desenvolver software. Então, antes, o modelo que a gente desenvolvia era um modelo que a gente chama em cascata. É um modelo onde, primeira etapa, a gente faz uma análise de requisitos, entender quais são as funcionalidades do software. Depois, a gente ia para uma etapa de análise. Na etapa de análise, o que a gente faz? Faz, de certa maneira, o projeto do software, a definição da arquitetura, definição das classes, enfim, faz uma preparação para que a gente possa fazer a próxima etapa, que é a de implementação. A de implementação é a etapa de codificação, em seguida enviam os testes para poder implantar e entregar. Então esse processo era feito em cascata, ou seja, uma etapa após a outra. Então, dado essas metodologias clássicas, muitos desenvolvedores e experts da área perceberam que não estavam indo muito bem e que precisavam melhorar esse processo. Então veio um manifesto, onde alguns desenvolvedores se juntaram para criar uma espécie de documento onde eles expunham a insatisfação deles nessas metodologias mais clássicas. E alguns pontos eu destaquei aqui do Manifesto Ágil. Um deles é: indivíduos e interações entre eles é mais importante do que processo e ferramenta. Então, nesse tipo de desenvolvimento, se prefere mais interação, mais
conversa entre os indivíduos do que um processo mais bem desenhado, de certa maneira. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então, assim, o principal objetivo passa a ter software funcionando mais do que qualquer outra coisa, documentação e qualquer coisa do tipo. Não significa que não tenha documentação nem nada disso. Apenas a medida de progresso principal passa a ser software funcionando. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Trazer o cliente como um parceiro, para que ele possa acompanhar todo o processo e entender a dinâmica, para que ele se torne um parceiro, mais do que ficar discutindo qualquer coisa contratual. Responder a mudança mais que seguir um plano. Então, software é algo que muda, então entender isso e responder a mudanças como algo natural é importante para que o software alcance o objetivo. Então o Scrum ele começou a ser desenvolvido na década de 90, mais precisamente em 95 foi quando surgiu o Scrum. Certo? Mas o Manifesto Ágil só veio bem depois, em 2001. E de certa maneira o Scrum ganhou força depois do Manifesto Ágil e hoje ainda é muito aplicado em todos os cenários, principalmente em produtos complexos como o software geralmente é. Então, no Scrum, o modelo, ao invés de ser em cascata, é um modelo mais iterativo e incremental. Ou seja, a gente executa aqueles passos de análise de requisitos, de análise, desenvolvimento e implementação, sendo que num pedaço do software, ou seja, num pedaço menor. Para quê? Para que a gente possa entregar um pedaço do software em funcionamento o quanto antes, porque só assim a gente entende que o cliente irá, de fato, conhecer, começar a usar e trazer feedback que realimenta todo o processo. Então o Scrum e na verdade vários modelos ágeis são, de certa maneira, incrementais e iterativos, ou seja, a gente realiza uma iteração de um pedaço, de uma fração do software e vai iterando, fazendo isso até que o software consiga ir acumulando funcionalidades e preencha todos os requisitos possíveis. Então a característica do Scrum: entregas pequenas e parciais, entrega de maior valor mais cedo, certo? Redução de incerteza, ou seja, a partir do momento que a gente consegue trabalhar mais próximo do cliente, a gente vai tirando essas incertezas, trabalha muito com a motivação da equipe, a equipe tem que estar, de certa maneira, comprometida com a entrega do produto. É uma melhoria contínua, trabalha com a melhoria contínua do processo, do software, de todo o processo, na verdade, e o cliente mais confiante. Para isso, a equipe Scrum e o time de desenvolvimento, ele é auto-organização, tem uma auto-organização, são multifuncionais, ou seja, a gente tenta evitar ilhas de conhecimento, pessoas que têm um conhecimento específico, por exemplo, só faço teste, eu só faço requisitos. A gente tenta criar um time multidisciplinar que consiga resolver qualquer parte do desenvolvimento do produto. Então, a equipe tem que ser capaz de se auto-organizar. As tarefas, elas deixam de ser de uma pessoa e passam a ser do time. O time todo se organiza para entregar e fazer aquelas tarefas e forte comprometimento com os resultados. Então, o cliente, agora como eu falei, ele é um parceiro, ele é envolvido no projeto desde o início, disponível sempre que necessário, mais colaboração com o cliente, menos discussão contratuais e mudanças, elas passam a ser bem-vindas. O time Scrum passa a entender a mudança como algo positivo porque ele está comprometido com o sucesso do cliente e a mudança ela acontece com o objetivo, provavelmente, de direcionar melhor o sistema. Então a mudança passa a ser algo bem-vindo realmente. E menos planejamento, mais ação, tomar decisões só quando realmente for necessário, evitar planejamento excessivo e de forma muito antecipada e planejar o suficiente para executar tarefas a curto prazo. Então, ao invés de a gente fazer um planejamento exaustivo de muito tempo para frente, a gente traz isso para um período menor. Não significa que não tem planejamento, mas reduzido no escopo. Para quê? Para que a gente possa focar numa fração, digamos, no incremento desse software, porque a gente entende que planejar excessivamente no início pode ser frustrante, porque mudanças
de fato ocorrerão. Tá? Para que o Scrum funcione, a equipe Scrum precisa ter alguns valores bem claros. O primeiro valor dele é a transparência. As pessoas têm que ser transparentes, têm que, de certa maneira, falarem abertamente sobre seus problemas, falar abertamente sobre qualquer ponto do desenvolvimento, enfim, a equipe tem que ser transparente, tem que permitir inspeção. Inspeção é uma maneira da gente melhorar. Então, a transparência em inspeção permite que a gente faça a adaptação, que é outro valor importante do Scrum, que é a constante melhoria do processo em si. Então, o processo ele vai sendo aprimorado com o tempo. Tá bom? Então, assim, as diferenças basicamente. Na abordagem tradicional, o foco do gerente do projeto está nos recursos, no planejamento, no gerenciamento do projeto. E no Scrum, as equipes são auto-organizadas. Na abordagem tradicional, a gente tem que os requisitos são escritos na pedra, é algo que tende a não mudar ou traz prejuízos quando muda. E no Scrum, os requisitos podem mudar constantemente, isso é bem-vindo. Mudanças no projeto são preventivas na abordagem tradicional. Já no Scrum, não. Mudanças do projeto são bem-vindas e aceitas. Na abordagem tradicional, requisitos são priorizados de acordo com a dependência entre os mesmos. E no Scrum, o requisito ele é priorizado principalmente pelo valor que ele traz ao negócio. Então, a gente faz o que é mais importante para o negócio primeiro. Riscos aqui normalmente não são gerenciados diariamente na abordagem tradicional. No Scrum, sim, os riscos são gerenciados todos os dias pela equipe toda. Na abordagem tradicional, o cliente tem que esperar muito tempo para ver o software funcionando. Já no Scrum, o cliente já pode ver parte do software funcionando tão rapidamente para que ele possa entender o processo e realimentá-lo. Então, gente, essa introdução, essa é uma grande introdução do Scrum. Os próximos vídeos vão ser mais focados em pedaços do Scrum, mas no geral o Scrum se resume a esses 3 segmentos. Ele define alguns papéis, são 3 papéis que são definidos no Scrum: o Scrum Master, o dono do produto e o time de desenvolvimento. O Scrum também define alguns eventos. Eventos são espécies de momentos, reuniões que são necessárias para que o Scrum funcione adequadamente. Dentre eles, temos o evento chamado Sprint, planejamento da Sprint, reunião diária, revisão da Sprint e retrospectiva da Sprint. São os eventos definidos pelo Scrum, a gente vai ver um pouco melhor nesse curso. E artefatos. O Scrum define também artefatos. Quais são esses artefatos? Backlog do produto, backlog da Sprint e increment. Então, ao final do curso, eu espero que vocês entendam todos esses papéis, eventos e artefatos e consigam aplicar na sua realidade.